Hoje eu queria convidar a você para estarmos abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. E vamos ler 3 versículos deste capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Nós lemos assim na palavra de Deus: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu quero enfatizar no começo aqui o finalzinho do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o finalzinho: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora vamos pular alguns livros. Evangelho de João, nós vamos ler no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ler o versículo 38, do versículo 38 ao 40. Também 3 versículos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 até o versículo 40. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Presta atenção no versículo 40. Pois a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o Senhor Jesus Cristo, na sua pureza, na sua simplicidade, o próprio Deus está falando conosco. Está nos dizendo aqui nesses 2 textos que eu e você acabamos de ler da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que nem todo, e ele deixa isso bem claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas ele deixa bem claro: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, do Pai Celestial, a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Pai, entrará no reino dos céus. Esse texto ele mexe muito comigo, e ele é um texto que descreve a realidade de nossos dias. Por quê? Nós vivemos num mundo cristianizado. O mundo ele tem mais de 6 bilhões de pessoas. Agora eu não sei quanto, mas da última vez que eu analisei essas estatísticas, o mundo estava com quase 7 bilhões de pessoas. Mas 1/3 da população do mundo
ela professa ser cristã, ela professa ser seguidora do Senhor Jesus Cristo. E independente da ramificação religiosa, da denominação religiosa, que é variada no cristianismo, independente das várias ramificações, nós vivemos num país cristão. E o mundo, um terço da população do mundo se diz ser cristã. E praticamente nos domingos, no primeiro dia da semana, basta sairmos para as ruas e vermos inúmeras pessoas se dirigindo até os seus templos religiosos e ali chamando a Cristo de Senhor de suas vidas. Isso é algo impressionante. Parece que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer essas palavras do Evangelho de Mateus, ele está focalizando a nossa época. Ali Cristo tinha poucos seguidores, muitas pessoas o seguiam, o estavam acompanhando, mas poucos ali tinham crido nele. E aqueles muitos que estavam ali estavam interessados em algum bem material, mas ali no máximo, não passava de 10 mil pessoas, no máximo 15 mil pessoas ali que seguiam ele. Agora, olha a diferença de 15 mil pessoas para mais de 2 bilhões de pessoas. É algo que me impressiona muito. E o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 22 ele fala: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Qual dia que Cristo está se referindo aqui? O dia do juízo final. O dia que é mencionado lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 a 15. Agora você imagina isso, você imagina uma pessoa frequentar uma religião cristã, seja ela qual for. Uma pessoa que chama a Cristo de Senhor, ela morre e ela vai para o inferno. E lá no inferno ela chega, mas o que eu estou fazendo aqui? Não era para mim estar aqui, uma vez que eu seguia a Cristo, uma vez que Cristo era o meu Senhor. Mas aí no dia do juízo final, o inferno vai dar a alma de volta aos corpos e a sepultura vai dar de volta aos corpos, porque lá diz que a morte e o inferno darão os mortos que nele estão. Aí ela comparece no dia do juízo. Ela não sabe por que ela foi para o inferno. E ali, naquele dia, o Senhor diz para ela. Ela vai falar para o Senhor Jesus, Senhor, Senhor. E ela vai dizer as coisas que ela fez na sua religião cristã. E eu acho isso uma coisa impressionante, porque é a descrição da ideia que as pessoas têm do cristianismo dos nossos dias. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, nesse texto. Ele está dizendo muitos, e não é poucos, é muitos. É muitas pessoas que isso vai acontecer com elas. É muitas pessoas, é milhares de pessoas, é milhões de pessoas que isso aqui vai acontecer com elas. No dia do juízo, elas irem para o inferno, e o inferno agora como uma prisão preventiva, não é a morada eterna da alma, mas é um lugar onde a pessoa estará ali como uma prisão preventiva, e no dia do juízo, é o dia do julgamento, ela sairá, voltará ao seu corpo e comparecerá perante o juízo final, e depois do julgamento ela será lançada no lago de fogo, porque o nome dela será procurado no livro da vida, e não vai estar o nome dela no livro da vida, porque ela não creu no Senhor Jesus verdadeiramente. Mas observe aqui o que Cristo
vai dizer. Imagina a cena. Imagina uma pessoa diante do Senhor Jesus Cristo e ele falando: Senhor, Senhor. Ele fala: olha, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres. Eu fico imaginando hoje quantas pessoas vão às igrejas ou se dizem cristãs, professam a religião cristã, atraídas por esses eventos extraordinários. Quantas pessoas que batem no peito ao dizer que são profetas, que Deus fala com elas através de revelações, através de sonhos, e algumas dessas profecias até acontecem. É algo que me chama a atenção isso, porque eu ouço pessoas dizendo: fulano não é um profeta, e o que ele fala acontece. A igreja fulana de tal, lá há revelações, e revelações mesmo, coisas, são reveladas coisas pessoais de uma pessoa que não tem como ninguém saber. Bom, eu sei, não estou duvidando disso, não estou dizendo que não acontece, mas será que ir no lugar que há profecias, ou que as pessoas profetizam em nome do Senhor, ou que as pessoas profetizam em nome do Senhor, é realmente um lugar onde se está fazendo a vontade do Senhor? Será que é isso que o Senhor quer que eu faça, que eu profetize em nome do Senhor Jesus? São perguntas que nós devemos fazer, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo, muitos vão dizer para Ele naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. E basta perguntar: será que você, que se diz um profeta da atualidade, alguém que fala em nome do Senhor Jesus, que faz profecias em nome do Senhor Jesus, será que você é uma dessas pessoas? Depois ele fala: em teu nome não expulsamos demônios. É um outro caso. Quantas pessoas são atraídas pelos exorcismos que acontecem na grande maioria das denominações evangélicas? Mas é interessante que há exorcismos também no espiritismo. Eu fico pensando nisso. Há exorcismos em outras áreas religiosas que todos nós sabemos que são contrários à palavra de Deus. E aqui Cristo está falando de pessoas que expulsam demônios em nome dele, usam o nome dele e expulsa demônios. Cristo não está dizendo que essas pessoas mentiram, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo claramente: essas pessoas expulsaram demônios em nome dele. E é algo que me impressiona, porque também são outros casos. Como isso tem chamado a atenção das pessoas. Lugar onde se acontece sessões de exorcismos. Alguns têm dado até um nome estranho: sessões de descarrego. E elas fazem isso em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eu nunca encontrei nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, um único lugar, principalmente nas cartas apostólicas, onde a Bíblia manda a igreja, manda os salvos, aqueles que arrependeram de seus pecados, creram no Senhor Jesus, manda eles reunirem para expulsar demônios. Não. Já encontrei que ela manda eles reunirem para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo. A palavra de Deus, ela manda eles reunirem para orarem. Ela manda nos reunirmos para ensinar e estudar a palavra de Deus. Ela manda nós reunirmos para
para partirmos o pão, para celebrarmos a ceia do Senhor, em adoração ao Senhor Jesus. Mas reunir para expulsar demônios eu ainda não vi. E muitas dessas religiões reúnem somente para isso, para fazer esse espetáculo, para assim chamar a atenção das pessoas. Também nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo outra coisa. Ele diz de pessoas dizendo para ele: em teu nome nós não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. E basta você ligar a televisão e você vai ver as pessoas falando de maravilhas, milagres, curas. Eu não tenho dúvida que essas coisas aconteçam. Claro que não. Eu não tenho dúvida do poder de Deus. Eu creio pela palavra de Deus que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu creio que Deus pode curar qualquer pessoa. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas nos dias de hoje, como Ele fez no passado, e Ele sempre vai fazer. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, por 3 vezes, o Senhor Jesus Cristo nos adverte dos falsos profetas e dos falsos cristos. E Ele nos avisa que, por exemplo, Mateus 24, versículo 24. Pode abrir a sua Bíblia aí e conferir conosco, conferir comigo. Mateus 24, versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. O Senhor Jesus Cristo ele está dizendo de pessoas, de falsos profetas, de falsos cristos, que iriam se levantar nos últimos tempos, os tempos em que nós estamos vivendo, e eles iriam fazer tão grandes sinais. E olha, observe isso, tão grandes sinais, que se possível fora, enganaria os escolhidos. Será que nós deveríamos ser atraídos por milagres, por curas, por coisas extraordinárias que acontecem nos dias de hoje? Não, não deveríamos ser. Porque o Senhor Jesus nos avisou que surgiriam falsos profetas, surgiriam falsos cristos, que fariam tão grandes sinais, que se possível enganaria até os próprios escolhidos. A questão não é se a pessoa faz ou não o sinal, mas é quem está por trás desses sinais. E essa é que está a questão. E veja bem, pode uma pessoa profetizar, aliás, e isso vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo fala de muitas, mas é muitas mesmo, pessoas que vão profetizar em seu nome, estão profetizando em seu nome. O Senhor Jesus Cristo está dizendo de pessoas que expulsam demônios em seu nome, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo de pessoas que fazem milagres em seu nome. Mas observe o que ele diz no final do versículo 23. Observe o que ele diz no versículo 23. Então lhes direi abertamente. Gente, meu coração dói. Meu coração corta de tristeza, sabe, por essas palavras que o Senhor Jesus diz. São palavras duras. E eu fico impressionado como hoje as pessoas não pregam o evangelho bíblico porque acham que o evangelho bíblico ele é duro. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, a pessoa mais amorosa do mundo está dizendo que muitos vão chegar até ele, vão falar de todas essas coisas que fizeram em nome dele, mas ele vai dizer para elas abertamente: nunca vos conheci.
Eu já ouvi alguém pregando essa mensagem sobre esse texto, e ele falando que essas pessoas serão pessoas desviadas, pessoas que professaram a fé cristã, seguiram até determinada situação, até determinado ponto, mas depois voltaram atrás. Não é isso que está escrito na Bíblia, não. O Senhor Jesus Cristo não vai dizer a essas pessoas: olha, vocês estavam indo bem, vocês estavam no caminho certo, vocês estavam seguindo direitinho, mas retrocederam. Não é isso. O Senhor Jesus, ele vai dizer para essas pessoas: eu nunca, e olha a palavra nunca, nunca vos conheci. Agora imagina as pessoas que profetizaram em nome dele, pessoas que expulsaram demônios em nome dele, pessoas que curaram em nome dele. O Senhor Jesus vai dizer que ele nunca as conheceu? Como assim? É pessoas que nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de salvação, uma experiência de conversão com Ele. Embora elas fizeram todos esses milagres, mas elas nunca foram verdadeiramente salvas pelo Senhor Jesus. E algo que prova isso, porque elas vão mostrar como credenciais, como algo meritório da salvação delas, as coisas que elas fizeram. Elas não falam daquilo que Cristo fez por elas, elas falam daquilo que elas fizeram, como se aquilo que elas fizeram vai dar a elas o direito da salvação, e a salvação não é pelas obras. E é impressionante isso. Já observou isso? Ele vai dizer para aquelas pessoas: eu nunca vos conheci. E você quer ver uma prova disso? Claro, que essas pessoas nunca conheceram a Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Observe bem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a voz do Senhor Jesus, que fala conosco pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. É o único meio de revelação para nós hoje. Eu já vi pessoas dizendo que a Bíblia é o maior meio de revelação de Deus para nós hoje. Não, a Bíblia é o único meio de revelação para nós hoje. Deus fala conosco diretamente e somente através da palavra de Deus. E todo aquele que fala em nome de Deus, a sua mensagem deve ser baseada nas Escrituras. E todo aquele que ouve a palavra de Deus deve ser como os bereanos, deve conferir na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, para saber se as coisas realmente são assim. E ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora olha aqui, eu as conheço. Ele não diz eu as conhecia ou eu as conhecerei, mas ele diz eu as conheço. Todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele se tornou um filho de Deus, ele se tornou uma ovelha do rebanho de Deus, um membro da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E veja bem, eu não estou falando de igreja A ou igreja, eu estou falando da igreja de Deus. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, remida e lavada pelo sangue dele. E veja bem, ele está dizendo que ele conhece. Se você verdadeiramente arrependeu dos seus pecados, ou se você verdadeiramente arrepender de seus pecados, você vai se tornar uma ovelha do Senhor Jesus. E aqui está dizendo que ele conhece as suas ovelhas. E elas me seguem. Elas não seguem líder humano. Elas não seguem milagres. Elas não seguem profecias humanas. Elas não seguem manifestações sobrenaturais. Elas seguem o Senhor Jesus Cristo. E veja bem, versículo 28, ele diz: eu, o Senhor Jesus Cristo, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Tem tradução que diz: e nunca perecerão.
e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Se aquelas pessoas fossem verdadeiramente ovelhas do Senhor Jesus Cristo, se aquelas pessoas fossem verdadeiramente pessoas que nasceram de novo, pessoas que arrependeram de seus pecados e confiaram em Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, de todos os seus corações, jamais Cristo iria dizer, ou jamais Cristo vai dizer a essas pessoas, se elas realmente forem salvas, Ele jamais vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Porque Ele, é claro, Ele conhece as suas ovelhas. E essa é a pergunta que eu faço a você. Você é uma ovelha do Senhor Jesus? Você arrependeu de seus pecados, reconheceu a sua situação de miséria, que você é incapaz de salvar a si mesmo, e que somente Cristo pode te salvar, porque Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida ali naquela cruz do Calvário, no seu lugar, pelos seus pecados? Ou você acha que você vai ser salvo porque você faz todas essas coisas miraculosas? Sinto muito te dizer isso, mas eu tenho que dizer porque é a palavra de Deus e eu não posso fugir da minha responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Se você acha que vai ser salvo porque você profetiza, ou você frequenta uma religião onde há profecias, profecias que eu estou dizendo é homens que se dizem profetas, que se dizem que Deus ainda revela-se a eles, seja lá de que maneira que for, profecias que vão além daquilo que está escrito. É isso que eu estou dizendo. Além daquilo que está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Se você acha que vai ser salvo por pertencer a um grupo desse, ou por fazer esse tipo de coisa, você está enganado. Estão enganando você. Se você acha que você vai ser salvo porque você expulsa demônios ou vai no lugar onde o demônio é expulsado, você está sendo enganado. Estão enganando você. Se você acha que você vai ser salvo porque vai num lugar ou segue um grupo onde há milagres, onde você vê pessoas sendo curadas, pessoas aleijadas andando, onde você vê maravilhas acontecendo, novamente eu digo a você, você está sendo enganado. Você não é salvo. Com toda a autoridade da palavra de Deus eu digo isso, você ainda não é salvo. E não sou eu que digo isso não, é Cristo que está dizendo, eu nunca vos conheci. E olha o que ele diz no final do versículo, e é o que mais me chama a atenção nisso. Ele diz, apartai-vos de mim, vai para longe de mim, sumam da minha frente, vós que praticais a iniquidade. Eu fico imaginando essas palavras sendo proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele hoje, com uma voz amiga, com a voz de amor, de carinho, ele convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou então, como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, 36, deixa eu só conferir aqui. Não, 37 mesmo. Ele diz: se alguém tem sede, sede ali está se referindo da sede espiritual, da sede da salvação, da sede de ter o perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, o Senhor Jesus, ele pode saciar a sua sede de salvação, de vida eterna. Ele pode te aliviar dos seus pecados. Ele pode te aliviar da condenação eterna, te libertar da condenação eterna. E o Senhor Jesus, ele está dizendo, aquele que convida hoje amavelmente, aquele que quer salvar o pecador, no dia do juízo, ele vai dizer essas duras palavras: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, somem da minha frente, vós que praticais a iniquidade. E observe essas palavras que ele diz: vós, quem? Aqueles que profetizaram,
aqueles que expulsaram demônios e aqueles que fizeram muitos milagres. E ele está dizendo que praticais a iniquidade. Todas estas coisas que essas pessoas fizeram são iniquidades. E iniquidade é pecado, é aquilo que aborrece a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Mas talvez você pergunte por quê? Primeiro, Apocalipse capítulo 22, versículo 17 e 18. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos acrescentar e nem diminuir aquilo que está escrito, aquilo que está registrado para nós na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E se nós não podemos acrescentar e nem diminuir, é porque a Bíblia é completa. Ela não tem nada nela faltando. Não tem nada nela faltando, então não precisamos acrescentar nada. E não tem nada nela que é supérfluo, então não precisamos tirar dela nada. Ela é a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer falar comigo e com você está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Quando as Escrituras Sagradas foram concluídas, a revelação de Deus especial por meio de sonhos, visões e profecias, não houve mais necessidade delas, porque foi registrada na sua palavra e ela hoje tem acesso a todas as pessoas. Quem não pode comprar uma Bíblia Sagrada hoje, as Escrituras Sagradas? Quem não pode ter? Quase todas as casas têm. Se você quer que Deus fale com você, basta primeiro você orar, pedir a Deus a iluminação e a direção do Espírito Santo. Claro, isso é sem sombra de dúvida. E segundo, abrir a Bíblia e lê-la. E meditar no que nela está escrito. Deus vai falar com você, e até muito mais do que Ele falou com Abraão, com Isaac e Jacó. Às vezes Deus falava com eles uma vez e passava até anos sem voltar a falar. E hoje, se você quiser, Deus pode falar com você todos os dias e todas as horas. E se alguém acrescenta ou diminui, as Escrituras Sagradas, ele está pecando. Então, se alguém tem profecias que vão além daquilo que está escrito, ou que desautoriza aquilo que está escrito, ele está pecando. Expulsar demônios. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio dele. Muitas igrejas não estão reunindo, muitas religiões não estão reunindo em nome do Senhor Jesus. Porque durante o momento dos seus trabalhos, daquilo que eles chamam de culto, eles mais falam no diabo, e eles estão mais envolvidos no exorcismo. E Cristo nem sequer é falado, nem sequer é anunciado. E você acha que Cristo está satisfeito com isso? Você acha que isso não é pecado? Maravilhas, milagres. Eu claramente digo, Deus pode curar e cura toda e qualquer doença. Mas muitas pessoas estão enganando os outros, pois durante os seus trabalhos, a única coisa que eles sabem falar é de curas e maravilhas. Você não vê elas falando de arrependimento, você não vê elas falando de pecado, você não vê elas falando do inferno, você não vê elas falando da condenação eterna. E talvez você fique imaginando, o que tem a ver isso? Tem muita coisa. Porque a Bíblia diz claramente, o que importa um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, ou o que ele pode dar em troca de sua alma? O que adianta você ser curado, seja lá de qualquer doença que for, mas se você não arrepender dos seus pecados, se você não crer no Senhor Jesus, se você morrer, porque mesmo pessoas saudáveis, você vai morrer um dia. Seja lá de qualquer doença, você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. E o que adiantará eu ter toda a saúde, eu ser curado de uma enfermidade, mas eu não ser curado da pior enfermidade que assola a humanidade, que é a enfermidade do pecado, e que vai matar não é o corpo físico humano, mas é a alma do humano, separando ela para toda a eternidade da presença de Deus em sofrimentos terríveis no lago de fogo. O que adianta você ser curado de um câncer, mas ir para a condenação eterna?
O que adianta você curar as pessoas, mas você mesmo, por não ter arrependido dos seus pecados e não ter confiado em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ir para a perdição eterna? Pensa nisso. Porque muitas pessoas acham que elas serão salvas porque elas fazem essas coisas. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente que Ele não conhece essas pessoas. Ele não conhece, Ele nunca conheceu. E Ele não conhece. Por quê? Porque essas pessoas nunca fizeram a vontade do Pai. Talvez você pergunte qual que é a vontade do Pai. Volte a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6. O último texto que nós lemos 2 textos no início. O segundo texto que nós lemos no início. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a vontade dele próprio. Ele está dizendo: olha, eu não me encarnei, eu não deixei a glória celestial, eu não me tornei um homem, me fiz um homem para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. E sabe qual que é a vontade do Pai? Ele diz no versículo 39: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Deus, o Pai, não quer que o Senhor Jesus perca nenhum daqueles que lhe foi dado. Todos aqueles que arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo, isso foi obra de Deus, não foi obra humana, não foi obra de pregador, de ensinador, de pastor, de religioso nenhum. É obra de Deus. É Deus que, na sua misericórdia e na sua soberania, concedeu à pessoa o arrependimento e a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. A salvação, a conversão, ela é obra divina, não é obra humana. Nós sofremos o resultado dela. Sofremos não, né? Somos beneficiados por ela. Mas ela não é algo nosso. Eu não tive nada a ver com a minha própria salvação. Foi Deus que, na sua infinita graça e misericórdia, olhou dos altos céus, me viu um pecador miserável e perdido, e me concedeu o privilégio de, arrependido, confiar no teu Filho como Senhor e Salvador, no Filho dele, no Senhor Jesus. E no versículo 40, é o versículo chave da nossa meditação neste dia de hoje. Ele diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho, e veja bem, vê aqui não é no sentido físico, tá? Vê aqui é no sentido espiritual, ver com um entendimento, compreender a verdade com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus, compreender que o Senhor Jesus Cristo desceu do céu, tomou a forma humana com um único propósito: morrer na cruz do Calvário no seu lugar, para salvar você, um miserável e terrível pecador, indigno da graça e da misericórdia de Deus e merecedor da perdição eterna, da condenação eterna, da justiça implacável de Deus. Uma justiça que só foi aplacada pela morte do seu Filho unigênito na cruz do Calvário. A vontade do meu Pai, a vontade do Pai. E veja bem, o que ele diz lá? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. A vontade do meu Pai é que a todo aquele que vê o Filho, que entender a verdade com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e nele crer, não é só entender com o intelecto, mas é crer, é confiar, é depositar a fé, é depositar a confiança, é descansar no Senhor Jesus. Não é confiar que profecias salva, não é confiar que expulsar demônios salva,
Não é confiar que realizar curas e milagres salva. Não é confiar que obras religiosas salvas. Não é confiar que religião A ou religião B salva. Não é confiar que cerimônias religiosas A ou B ou C salva. Mas é confiar que Cristo salva. É confiar que o Senhor Jesus Cristo salva. Confiar no que o Senhor Jesus Cristo fez. Descansar na obra que Ele realizou. E Ele diz: tenha a vida eterna. Ele não diz terá, ele diz tenha. É algo presente, é algo que será presente na sua vida. Se estamos falando com pessoas que ainda não criam, é algo que vai ser presente na sua vida. Você vai ter a vida eterna a partir do momento que você arrepender de seus pecados e confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador. E Ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Ele irá ressuscitar você, não como os milhões e milhões de cristãos professos, meramente professos, ressuscitarão para a perdição eterna, mas ressuscitar no último dia, no dia glorioso do Senhor Jesus, no dia em que Ele virá arrebatar a sua igreja, em que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Nesse dia glorioso, você se arrepender, você vai ressuscitar num corpo incorruptível e vai estar com Cristo para toda a eternidade, na glória celestial, no gozo, na felicidade eterna. Isso nos leva a perguntar a você: você já fez a vontade de Deus? Em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, nós lemos que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, foi para isso que Cristo veio. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que você cure, expulse demônio ou profetize, coisas que é tão apresentado no cristianismo dos nossos dias. Deus não quer que você seja mais um religioso quanto milhares e milhares que tem. Mas Deus, Ele quer que você seja salvo. Foi para isso que Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário no seu lugar. O apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores. Não importa qual pecado você cometeu, não importa o que você fez ou deixou de fazer, a única coisa que importa é que você é um pecador e você precisa ser salvo. E o único meio de você ser salvo é através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer que você faça, que você entenda a sua necessidade, que você reconheça o seu pecado e que você deposite a sua fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Faça a vontade de Deus. Arrependa-te e creia no Senhor Jesus, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador pessoal, se tornando-se uma nova criatura, se tornando assim um novo homem, se tornando assim um filho de Deus, se tornando assim uma ovelha do Senhor Jesus. Que Deus assim possa estar nos abençoando. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço de coração você ter me acompanhado nessa mensagem que temos trazido até você nesse momento. E esperamos que você realmente entenda qual que é a vontade de Deus para a sua vida, que é que você creia no Evangelho, que é que você arrependa dos seus pecados e receba a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Deus assim te abençoe para a sua honra e glória do nome eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.